Olá, meu nome é Everton, sou aluno do primeiro período do curso de Sistemas para a Internet da IFTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Essa pequena videoaula faz parte do trabalho interdisciplinar apresentado nessa mesma instituição pelos alunos que estavam finalizando o primeiro período do curso. O grupo é formado por mim, Mariana Majadas, Reinaldo Leles e Vitor Santos. Nessa videoaula, eu vou estar passando aí a introdução do sistema operacional Linux, sistema que foi utilizado nas aulas de fundamentos de rede para que pudéssemos configurarmos alguns servidores dentro deste sistema. O sistema operacional Linux ele ganha destaque no mercado de servidores por ser um sistema extremamente seguro, rápido e eficiente, certo? Uma das grandes diferenças do sistema operacional Linux com o sistema operacional Windows, mais famoso do mercado, é que este está muito menos ligado a uma interface gráfica. Ou seja, você consegue instalar um sistema operacional Linux sem necessariamente instalar uma interface gráfica. Porém, durante a videoaula, para ficar com uma metodologia mais simples e para que seja mais fácil passar o conteúdo, eu instalei aqui o sistema operacional Linux, a distribuição chamada de Debian, juntamente com uma interface gráfica, ok? Eu não vou focar na história do Linux para não prolongar o assunto e também porque na internet há diversos sites que abrangem muito bem a história, uma vez que o Linux tem diversos seguidores assíduos. Dentro desses sites, um que eu posso indicar é o Viva Linux, que é uma das maiores comunidades de Linux da América Latina. O endereço é www.vivolinux.com.br. Perdão, vou conferir se é .com.br mesmo. Exatamente, .com.br. E uma das maiores referências do Linux no país é o Carlos Morimoto, do Hardware, do Guia do Hardware. Certo? O Carlos Morimoto, inclusive, nos anos 2000 desenvolveu uma distribuição Linux do zero, chamada de Kurumin. Vamos aqui, vou fazer o login aqui no sistema operacional, no Linux. Bastante parecido com o Windows, ele tem um usuário, você coloca uma senha, a diferença é que no Linux é obrigatório a se utilizar uma senha de login, ok? Em algumas distribuições, igual o próprio Debian e o Ubuntu, tem até como desabilitar essa opção, mas por default, por padrão, essa opção vem habilitada. Como eu tinha dito no começo, no Linux você não é obrigado, ou seja, você não está preso a uma interface gráfica. Uma interface gráfica para o Linux é opcional. Certo? Principalmente quando se utiliza em servidores. Quando se utiliza em servidores não é recomendável utilizar uma interface gráfica. Por quê? Porque a interface gráfica ela abstrai muito o conteúdo. E pelo alto nível de abstração que ela produz, né, que tem que ser desenvolvido para facilitar para o usuário, deixa várias falhas de segurança. Certo? Mesmo assim, foram desenvolvidas várias interfaces gráficas para o Linux para facilitar e popularizar o sistema. Dentre elas, as duas que têm mais expressividade aí é essa que eu estou utilizando aqui, que é a interface gráfica padrão das distribuições Debian, que é chamada de GNOME, que não tem muito a ver com o Windows, não é tão parecida com o Windows, mas a gente tem também a interface gráfica KDE, que lembra bastante o sistema operacional Windows. Né? Essa interface gráfica aqui no GNOME, ó, os menus são muito bem organizados. Você tem aqui ó, a lista de aplicativos, acessórios, escritórios, internet, multimídia, as configurações da pasta e as configurações do sistema. Aqui a gente vê é uma interface bem simples, ok? É a interface padrão de instalação do Debian. Vou tentar tirar essa caixinha aqui de dentro. Tirar ela para o cantinho para ficar mais fácil de a gente ver. Então é a interface padrão do Debian. Como ela é instalada, acabei de instalar a máquina, instalei só para a gente gravar a videoaula.
certo? Ela é bem simples, não tem nenhum detalhe a mais, mas isso não pode deixar a gente se enganar. Por quê? O Linux ele é altamente configurado. Não é essa interface que vem, mas a gente vê aí pela internet pessoal que personaliza as distribuições Linux e fazem ficar fantástico, visual gráfico, até mesmo os usuários do Ubuntu, que hoje é a distribuição mais popular do Linux, que atingiu um grande público doméstico. A gente vê efeitos muito legais que eles colocam aí, o cubo giratório, janelas gelatinosas, janelas pegando fogo, bem interessante. Porém, esse não é o foco, certo? Uma vez que o Linux é um sistema que a interface gráfica é uma opção, então o que é realmente poderoso no sistema é a interface de texto, certo? Se você está em uma interface gráfica, você pode chamar a interface de texto por meio de um terminal, ou bash, como é chamado em outras distribuições, certo? Aqui já começa a grande diferença do Linux com o Windows, certo? No sistema Linux, você não consegue alterar os arquivos de configuração do sistema pelo sistema gráfico. Por quê? O Linux ele tem uma proteção que você só consegue alterar os arquivos se você estiver logado como root, que é o administrador principal do sistema, ou se você tiver com os poderes de superusuário, certo? Os poderes de superusuário seria a mesma coisa do seu usuário se tornar o root temporariamente. Se a gente olhar aqui a estrutura de pastas do Linux, entrar aqui no computador, bem parecido com o Windows, né? No sistema de arquivos, aqui eu tenho as várias pastas, porque a diferença já é grande. A organização de pastas no Linux não é igual à organização de pastas no Windows. Pela primeira vez que a gente vê, a gente acha que é uma bagunça danada. Mas não, o Linux também tem seu sistema de organização, seu método de instalar os programas, organizar os arquivos. Dentro de todas essas pastas aqui, a única que a gente consegue, sem autorização do root, né, sem estar logado como usuário, a única que a gente consegue alterar é a pasta home, que é a pasta do nosso usuário. Nessa eu consigo, por exemplo, criar outra pasta, certo? Criar um documento de texto, um arquivo vazio. Mas se eu já tentar fazer isso numa pasta de configurações, por exemplo, se eu tentar fazer aqui na pasta etc, que é a pasta que a gente trabalha muito, que é a pasta que traz as configurações dos arquivos, conseguir aqui, já não consigo criar uma pasta nem criar um documento. Por quê? Porque eu não tenho os poderes de superusuário e eu não sou o root. Né? Meu usuário no momento é o usuário sistemas para web, certo? Que é um usuário administrador, porém não é root e não está com poderes de superusuário. Pela interface gráfica, a única maneira de eu conseguir criar uma pasta nos arquivos de sistema, um próprio documento dos arquivos de sistema, é se eu logasse como root. Mas grande parte das distribuições bloqueiam esse tipo de login. Para quê? Para garantir a segurança do sistema, certo? A outra maneira, a outra solução que eu tenho para criar essas pastas, para estar mexendo na raiz do sistema, para estar configurando o sistema, é logar como root no terminal. Certo? Ou então, se eu tiver um sistema de texto, eu já estou no terminal, eu não preciso abrir um terminal. Okay? Aqui no terminal, até o momento eu estou como um usuário normal, como esse próprio usuário que eu estou mexendo no sistema. Certo? Para me logar como superusuário, eu tenho que utilizar um comando. Okay? O que me define se eu sou um usuário normal ou se eu estou logado como superusuário? Esse último caractere aqui, depois do nome, bem divididinho, o nome do meu usuário, arroba o nome da minha máquina, e isso aqui é o caractere que indica que eu sou um usuário normal. Para me logar como superusuário, eu vou utilizar a palavrinha su, de superusuário. Eu dei um su, perdão, não é esse o significado real, eu falei para exemplificar, obviamente é um significado em inglês, tá ok? Mas eu dou o su, Aí ele me pede uma senha, critério de segurança. Essa senha eu configurei quando eu instalei o sistema. Né? Então eu vou colocar aqui a senha que eu fiz quando eu instalei o sistema. Por segurança, ele não mostra os caracteres. Né? Agora eu estou com os poderes de superusuário. Eu sou o superusuário. Certo? Então o root, né, do Debian, que é o nome da máquina, me deu os poderes de superusuário. Então agora, ao invés de um cifrão, eu tenho no final aqui, ao invés do cifrão, eu tenho o sustenido, certo? Ou cerquilha, jogo da velha.
Agora sim eu consigo acessar os arquivos do sistema. Vou dar um exit aqui. Eu, por enquanto, vou ficar sem ser um superusuário para a gente ver a diferença dos dois. Certo? Então, pelo sistema de texto, eu consigo navegar no sistema Linux igual eu navego no sistema gráfico. Certo? Porém, eu tenho que saber o caminho das pastas, porque aqui eu não utilizo mouse, não tem como eu dar 2 cliques. Isso acontece quase que igual quando a gente utiliza um prompt to DOS no Windows. Você consegue alterar o sistema Windows pelo prompt to DOS. Embora o Windows é um sistema focado em interface gráfica, então o DOS é limitado. Aqui já é o contrário. O sistema é focado em interface de texto, então o que é limitado é a interface gráfica. Ou seja, várias coisas que eu faço pelo sistema de texto, eu não faço pela interface gráfica. Ok? Por exemplo, como que eu chegaria nessa pasta Home, que fica dentro do sistema de arquivos? Como é que eu faço para chegar dentro dessa pastinha através do terminal? Certo? Eu já estou dentro dela, mas eu vou sair, eu vou para a raiz, só para a gente aprender a chegar lá. Certo? A raiz no Linux, aqui no sistema de texto, é representada por uma barra. Certo? A gente chama de raiz o diretório padrão onde está instalado os arquivos, certo? A raiz no Windows, no sistema Windows, para ficar mais fácil de entender, seria o disco local C, ok? Para me chegar até a raiz do sistema, eu uso o comando, eu passo o parâmetro, né? CD, que significa em inglês Change Directory, certo? Então, eu passo o parâmetro CD e vou falar que eu quero ir para a raiz. Pronto. Eu estou na raiz do sistema, que aqui está marcando onde que eu estou. Eu estava dentro de Home, Sistemas para Web, agora eu estou na raiz, certo? Se eu quiser saber aonde eu estou no momento e o que tem dentro de onde eu estou no momento, eu posso utilizar o comando ls, que lista, ok? Então ele me listou o que tem no diretório raiz, que são o quê? São essas pastas aqui, ó. No diretório raiz a gente tem essas pastas aqui. Okay? Todas elas estão listadas aqui no sistema de texto. Isso para ficar mais fácil a minha navegação. Lembrando que num servidor eu não teria um sistema gráfico, teria que me orientar por aqui. Okay? Agora, se eu estou no sistema raiz, então eu tenho aqui a pasta Home. Como que eu faço para entrar dentro da pasta Home? Da mesma maneira que eu voltei para a raiz. Change Directory, CD, dou um espaço e faço o caminho para onde eu quero ir. Quero ir para a pasta Home. Pronto, estou dentro da pasta Home, que fica dentro da raiz. Se eu der um outro ls, eu vejo os arquivos que eu tenho ali. Por enquanto, dentro da pasta Home, eu só tenho a pasta Sistemas para Web, que é do usuário que eu estou utilizando. Né? Pasta Sistemas para Web. Obviamente, vocês já devem ter pensado, para mim entrar dentro da pasta Sistemas para Web, eu digito cd, espaço, sistemas para sistemas web, né? O nome aqui correto, certo? De acordo com o tempo, a gente vai aprendendo que nem sempre é o ideal a gente ficar digitando o nome dos diretórios por completo. Por quê? Porque você pode errar e o comando não vai dar certo. Ó, se eu der um comando aqui, um nome inválido, ele vai me acusar um erro, certo? Então, o que eu posso fazer para facilitar? Ó, escrevo cd, dou espaço, certo? Começa a escrever a palavra e aperto tab, e o próprio terminal completa para mim. Aqui, ó. Pronto, agora eu estou dentro de sistemas para web e Debian. O que eu tenho aqui dentro? Só o diretório desktop. Ok? Então é só esse daqui. Dentro do diretório desktop eu tenho esses demais arquivos aqui. Certo? Se eu quiser criar uma pasta dentro da pasta Sistemas para Web, como é que eu faço? Eu vou usar o comando mkdir, que é o mesmo comandinho que a gente precisaria no DOS. Certo? Então eu dou um mkdir, espaço, e coloco o nome da pasta que eu quero criar. Por exemplo, a pasta trabalho. Certo? Uma pasta de guardamento de trabalho. Então, criei a pasta trabalho dentro do diretório de sistemas web. Como que eu fico sabendo que eu criei? Eu dou um ls. Ok? Então agora eu tenho a pasta trabalho dentro
da pasta Sistemas Web, certo? Nota que sempre você vai passar um comando e vai dar um caminho. Então, para mim entrar dentro de uma pasta, eu passo um comando, que é o change diretório, CD, e o caminho da pasta. Para mim criar uma pasta, eu faço o comando mkdir e dou o nome da pasta. No sistema de texto sempre funciona assim, certo? O que a gente pode estar fazendo aqui, né? Eu posso, por exemplo, excluir essa pasta que eu acabei de criar, certo? Então, ó, no momento eu tenho ela aqui dentro do meu diretório, mas eu não quero ela mais. Então, eu posso dar o comando rm, de remover, trabalho. Ele fala que não foi preciso remover o trabalho porque é um diretório, certo? O Linux ele faz essa diferenciação. Ele remove o diretório com o comando rm. Vamos ver se ele remove o comando delta. Perdão, fiz errado. Também não remove o comando delta, então rm-f trabalhos. Também não. Deixa eu pensar um pouquinho. Ah, certo, acho que eu lembrei. Esse é um diretório, então é um rmdir, certo? Então vamos só fazer aqui o ls para a gente conferir. ls, bem, eu tenho um diretório de trabalho. Então se eu der na rmdir, faço trabalho, eu removo o diretório de trabalho, ele não está mais lá. Ok? Então vamos criar o diretório novamente, o diretório de trabalhos, né? Então eu vou dar um mkdir, espaço, trabalho. No diretório de trabalho. E dentro do diretório de trabalhos eu vou criar um outro diretório. Então eu poderia fazer isso dessa maneira. Eu poderia vir aqui, ó, change diretório, trabalhos. E dentro do trabalhos eu tenho, eu estou dentro do diretório de trabalho, se eu der um ls eu não tenho nada, eu posso criar mais um outro trabalho, ó. Perdão, um outro diretório. Por exemplo, o diretório fundamentos de rede. Fundamentos redes. Okay? Então agora, dentro do diretório de trabalho, eu tenho o diretório de fundamentos redes. Vou remover ele e rmdir, vou apertar, porque ó, fui apertar Tab para ajudar a gente. Removi ele não existe mais. Por que eu removi? Porque eu vou criar ele de uma outra maneira. Vou criar ele estando fora do diretório de trabalho. Para mim voltar um diretório, um nível de diretório, eu dou o comando cd, dois pontinhos, pronto. Agora eu estou no diretório sistemas web do Debian, certo? Então vou criar então agora o diretório fundamentos redes sem estar dentro do diretório trabalho. Por quê? Por que é bom aprender isso? A gente aprender a fazer as coisas mais direto, ok? Então, ó, vou dar um mkdir, um espaço, e agora eu tenho que passar, a única diferença do comando anterior, que agora eu tenho que passar o caminho, ok? Então, ó, raiz, perdão, não precisa da raiz, ok? Então, ó, dentro de trabalhos, eu vou criar o diretório fundamentos redes, ok? Pronto, direto daqui eu criei. Para mim dar o ls, eu também não preciso entrar dentro do diretório. Tá? Posso dar o ls da mesma maneira que eu criei o diretório. ls, trabalho de tab para completar, fundamentos redes. Ok? Perdão, assim não dá para a gente ver nada. Vamos dar o ls só dentro do diretório de trabalho. Trabalhos. Então, dentro do diretório de trabalho, eu tenho o diretório fundamentos de rede. Só para a gente conferir, vamos ver no sistema gráfico. Então, ó, dentro do sistema gráfico, eu tenho aqui, ó, dentro do meu sistema de arquivos, eu tenho o diretório home, os sistemas para web e o diretório que eu criei.
certo? Trabalhos e fundamentos feitos. Só para a gente ver em tempo real, ok? Eu vou excluir os dois diretórios. Primeiro eu vou excluir o fundamento feitos, para depois eu excluir o trabalho. Podia fazer tudo direto, eu vou fazer um por um para a gente perceber a unidade, certo? Então, ó, daqui mesmo, de onde eu estou, dentro da pasta sistemas para web, perdão, eu vou excluir o diretório fundamentos feitos. Vou deixar aqui de ladinho para a gente assistir à exclusão, né? Então eu vou dar um rmdir, um espaço, vou passar o caminho que está dentro da pasta trabalho, o nome dele é fundamentos, vou usar o tab para ele não errar na escrita, rede. Ó, pronto, excluiu. Não tem mais. Vou fazer a mesma coisa com o diretório de trabalho. Vou dar um rmdir, espaço, trabalho. Pessoal, então é isso aí. Não vou prolongar mais, porque o vídeo já está ficando longo, ok? É só um básico mesmo do que é um sistema de texto, do que é um sistema gráfico, o que é o Linux, certo? E o que você pode estar fazendo, trabalhando aí através do sistema de texto. Eu sei que é muito simples, mas muita gente não tem essa noção, que o sistema de texto ele tem esse poder sobre o sistema gráfico, ou seja, ele consegue fazer tudo que ele faz no sistema gráfico através do sistema de texto. E para quem precisar começar a utilizar o Linux ou deseja montar um servidor ou qualquer coisa desse tipo, tem que aprender a trabalhar com sistemas de texto, ok? Porque nesse tipo de serviço a gente jamais vai trabalhar com sistema gráfico. Espero que tenham gostado. Eu não sou nenhum profissional em videoaulas, ok? Realmente é um trabalho de faculdade, certo? Feito no expliquei da melhor maneira possível. De qualquer forma, agradeço a paciência de todos que assistiram até aqui. Espero que no futuro breve todos nós possamos evoluir.